E hoje eu quero deixar aqui para todos nós 2 versos aqui da Bíblia, no livro de Isaías. Isaías, capítulo 40, depois eu vou ler o 41 também. Mas antes, eu vou ler Isaías 40, o verso 29, 30 e 31, que diz assim: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É lindo demais a Bíblia, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Então, um incentivo a você. Você que tem lido a Bíblia, as Escrituras, continue lendo. Você que lê muito pouco, o conselho que eu te dou, leia todo dia um trecho da Bíblia, uma porção, um capítulo, um versículo, mas leia, não deixe de ler. E você que nunca leu, comece a ler. Comece a ler. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E uma vírgula na Bíblia, ela tem poder, sabia? Dentro de um contexto que está escrito ali. Então, todos os livros da Bíblia são importantes, claro, de Gênesis a Apocalipse. Mas aqui em Isaías nos chama a atenção que ele está dizendo, dá vigor ao cansado. Então ele vai renovar as nossas forças para a gente não desistir. Usando a metáfora do atleta, do atletismo, por exemplo, né? Então, como a Maria Eduarda, ela vai para uma competição. Então, mas ela treina. Assim é todo atleta, ele treina. Não é verdade? Ele tem um treinamento, ele tem ali uma disciplina de treinamento, até a alimentação também, né? Não é assim? Conforme a modalidade exige ali esse treinamento, né? Então, e às vezes a pessoa cansa, ela descansa. Mas aqui não está falando de um cansaço físico, né? Mas está dizendo que ele vai dar vigor ao cansado. E o interessante é que ele vai multiplicar as forças a quem não tem nenhum vigor. Porque é Deus que nos dá essa força. É Deus, através do seu poder em nós, ele ministra sobre nós saúde, força. Aí você está preparado como um atleta para competição. Você está forte. Eu sempre tenho dito que a nossa fé é como nosso músculo. Você já percebeu que você que não faz exercícios básicos assim, e de repente inventa de pegar umas barras, fazer alguns exercícios musculares, aí no outro dia você sente umas dores? Por quê? Porque o negócio estava enferrujado, né? Você pegou um peso demais, tá? Então você de repente não está praticando uma caminhada. Então aí quando vai fazer demais, cansa. Por quê? Porque tem que ter constância. O ideal é o quê? Que cada dia você exercite um pouco. Trazendo para a fé, para o campo espiritual, se eu comparar a fé como um músculo, eu tenho que treinar. O músculo nosso é bom quando você treina, quando você cuida dele, não é verdade? Então na fé também. E a nossa fé, ela é testada, provada, justamente diante das adversidades, diante dos problemas, diante dos desafios da vida. Então nós precisamos compreender que o nosso músculo da fé, você precisa entrar, vou usar uma linguagem espiritual, tá? Você precisa entrar também na academia espiritual, que é o exercício da fé. Ou seja, a sua fé vai ser medida, a sua força vai ser medida na hora do desafio, na hora da batalha. Quando tudo está indo bem, isso é muito bom, né? Sabe quando está indo tudo tranquilo, não tem nenhum problemão, nenhum probleminha, coisa está indo, isso é ótimo, isso acontece com muita gente, com todos nós. Mas às vezes tem momentos de turbulência. Falando em turbulência, me veio à cabeça agora
o avião. Eu me lembro quando estava uma ocasião voltando do Rio de Janeiro. E no meio do voo é avisado: pessoal, vai vir uma pequena turbulência. Vai passar, mas vai vir, então fique tranquilo. E até então não tinha passado por aquilo. E de repente, quando entrou na turbulência, dava impressão, sabe quando você está andando de carro numa estrada cheia de pedra? Dava aquela impressão, parecia que o avião estava sobre pedras, balançando. Então, o comandante ali, a pessoa certa ali que avisa, né? Avisou para ter calma. Então, a gente se acalmou. Foi questão de 1 minutinho, mas esse 1 minutinho parecia que era 10. Acho que não passava. Assim é a nossa vida, existem as turbulências. Você está, né, caminhando, está indo tudo bem. De repente, parece que vem uma turbulência na vida. Essa turbulência pode ser, às vezes, um problema de saúde, de enfermidade, às vezes uma questão econômica, um pouco assim de turbulência nesta área financeira, às vezes em outras áreas da vida, tem tantas áreas da vida, né? Até mesmo no campo espiritual. Parece que você está bem espiritualmente, de repente parece que dá uma turbulência mas isso aí é justamente para você se firmar nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Então Deus, ele multiplica, ele nos renova nossas forças, ele nos dá para cada dia uma porção que nós chamamos da graça de Deus. Ele dá uma porção de graça para cada dia. Então aquilo que eu tiver que fazer hoje, Deus vai me dar graça suficiente para realizar, para fazer. E depois, interessante que Isaías fala: os jovens se cansarão. Então, no sentido também de você achar que você está com força, mas a gente cansa. Quando você é jovem, usando a figura do jovem, o jovem, ele topa tudo. Lembra quando você era mais jovem? Eu lembro quando eu me considero jovem, eu sempre vou falar que eu sou jovem, a mente gosta de ouvir isso. Mas quando eu era mais jovem, a molecada ia jogar bola, nós somos daquela época que nem bola tinha, era uma bola de meia, a coisa era tão precária, né, que a molecada, mas era feliz, nós éramos felizes, né? E inclusive a gente brincava ali, corria para lá e para cá, aí tinha 14 anos, 15 anos, 18, corre, vai. É claro, conforme a idade, você não vai ter mais aquela pegada, fisicamente falando, né? Mas, então, quando é jovem, você faz coisa. Então, nós temos que entender que a nossa força vem de Deus, no quesito espiritual. Então, quando ele diz: os jovens se cansarão e os jovens cairão, mas no sentido quê? Aquele que confia na sua força do seu braço. Não que o jovem confia, mas tem muita gente: eu posso, eu consigo. É bom ter essa perspectiva, mas é o Senhor Deus que vai nos dar força, graça e ânimo para vencer essas turbulências da vida. Entendeu? Agora, ele diz o seguinte: mas os que esperam no Senhor, quer dizer, os que confiam no Senhor, os que estão fortalecidos em Deus, ele diz: Deus vai renovar as nossas forças. Ele vai renovar as nossas forças. Às vezes eu dou uma olhadinha para trás na vida, no retrovisor da vida, e fico pensando: nossa, como é que eu consegui chegar aqui? Foi justamente isso aqui, a mão de Deus, o cuidado de Deus. Porque nessa vida a gente, às vezes você é desprezado, ignorado, a ingratidão corre solto em tudo quanto é lugar. Então às vezes você fica chateado, como eu também fico, às vezes chateado, às vezes você coloca expectativa em umas coisas que não dão certo, você coloca expectativa até em pessoas e essas pessoas te decepcionam. É o lado humano. Agora, isso não pode nos parar. E quem sabe você está aí decepcionado com um monte de gente. Amado, você tem que se fortalecer no Senhor. Nós temos que gostar de gente, gostar de pessoas, amar pessoas, do amor de Cristo, mas não ficar apegado ao nível que, se der alguma frustração, você vai parar a vida? Não. Temos que continuar. Então, Deus é especialista em renovar as forças dos seus filhos e filhas que confiam nele, que esperam nele. É isso. Então ele diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas. Olha, subirão com asas como águias.
como águias. Dá um exemplo dessa águia. Eu não vou falar aqui, que o assunto é amplo, mas se você estudar uma águia, é impressionante a história dessa águia, né? Ou da águia. Então ele nos compara como águia. Subirão com asas como águias. Então você vai subir altíssimo, você vai subir muito alto. Entendeu? Aí ele diz, correrão e não se cansarão. Então aqui não está falando de uma caminhada física, está falando de uma caminhada espiritual. Entende? Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Há um mês atrás, nós fomos orar num local, a gente fala orar no monte, né? E de fato lá é um monte, é uma subida, né? Porque monte você pensa em subida, porque esse tempo atrás eu fui num monte, cheguei lá, não era monte, era tudo planinho, né? Falei, onde está o monte aqui? Aí não tinha monte, era um monte de irmão orando. Brincadeira, mas estava bom. Então, mas um dia eu fui no monte, né? E esse tinha que subir. Mas o dono lá da propriedade, ele é cristão também, ele acabou facilitando, né? Fez calçada, né? Ele deu uma ajeitada lá, mas tem que subir. E eu, graças a Deus, né? Com a graça de Deus, e a minha saúde está boa, graças a Deus, eu subi, que é uma beleza. Subir, só que é lógico, você tem que ser inteligente. Quando você vai subir, né? Uma escada, ou mesmo fazer uma escala, uma subida, né? Você está andando, você não pode sair às pressas. Tem gente que sai correndo, é ruim. Você vai andando devagar, vai subindo. Aí no meio do caminho, você dá uma pausa. Mesmo que você se sente que está bem. Esse é o segredo. Nós não estamos fazendo competição, ali ninguém está correndo. Nesse caso não é uma competição, aí eu dei aquela pausa. Mas quando chegou no topo lá, estava inteiro. E eu percebi que uns da equipe lá estavam com a língua de fora, assim, eu fiquei só observando. Aí o pastor tira os ensinamentos para mim e para os outros, né? Mas eu percebi o quê? Cada um subiu de um jeito, né? Às vezes o pastor dá umas dicas, mas eles não escutam a gente, né? Entendeu? Então, às vezes, aí tem que ir em outro lugar para ouvir essas coisas, né? Então, mas agora, no sentido da vida é assim. Espiritualmente, às vezes a gente está numa subida. Então não precisa ter pressa, mas também não pode ser devagar. Vai dando uns passos, né? Vai dando um passo. Uma certa ocasião, há muitos anos atrás, não me lembro quem, tem hora que a gente esquece algumas coisas, tem hora que é até bom esquecer, né? Algumas coisas, mas alguém disse assim, o pastor ele é muito tartaruga. E eu cheguei em um lugar que quem falou nem saiu do lugar até agora. Então é melhor você ser dominado por tartaruga, que simboliza um bichinho tão importante, né? Ela anda devagarzinho, né? Mas ela vai andando. Às vezes quando vê um perigo, ela esconde a cabecinha dela, né? Tartaruga, né? Então eu falei, beleza, né? Então não tem problema, não importa, quem sabe alguém te diz, você é lerdo, você é isso. Amado, não dê bola. Tem coisa que tem que entrar para um ouvido e sair para o outro, sabe? Porque às vezes isso aí não é incentivo, isso aí é para tentar te desmoralizar, te desanimar, te depreciar. Então eu estou dando um alerta, eu quero te ajudar dessa forma, à luz da palavra de Deus, com esses conselhos, porque quem sabe eu estou falando com pessoas que estão tristes, abatidas, desanimadas, porque você fica ouvindo essas pessoas que ficam te depreciando. Isso é muito sério, isso no campo espiritual atinge. É aquela pessoa que chega para você e diz, você não é nada, você é pobre, você nasceu pobre, você é um miserável. Amado, em nome de Jesus, não fale isso para ninguém. E se alguém fala isso para você, fala para Jesus o seguinte, Jesus, abençoa essa pessoa, perdoa-lhe, porque não sabe o que está falando. Entendeu? Porque tem muita gente que está com a vida travada, atrapalhada, porque tem um discurso muito ruim e fala muita bobagem, não é nem palavrão, são palavras que parece que a princípio são palavras suaves, mas por trás tem uma artimanha maligna ali, você está entendendo? Então Deus é que renova nossas forças, Deus renova na nossa caminhada, na nossa jornada da fé. Então se você está subindo no sentido assim de um morro, no sentido agora espiritual, não precisa sair correndo, mas vai dando um passo. É um passo de cada vez, igual uma escada. Eu sempre falei isso sobre a escada. Escada. Entendeu? A escada tem vários degraus, não é verdade? Você pisa num degrau, vai no segundo degrau, para descer é a mesma coisa. E eu não vou falar da área que eu não sou especialista, mas se você subir a escada muito depressa, ou até mesmo para descer,
pode ser prejudicial para sua coluna, para o seu joelho, né? Então tem que saber subir. Eu lembro, eu estava num lugar lá que tinha uma escada de, acho que 36 degraus, e só tinha escada, não tinha elevador. Eu lembro, subia tranquilo e tal. Tinha gente que subia, chegava no 36º degrau, e não estou falando de gente de 100 anos de idade, estou falando de gente de uns 40 mais ou menos de idade, na média de uns 240, por aí. Mas por quê? Porque veio a escada e já saiu, não precisava correr. Entendeu? Então, a nossa caminhada com Deus não precisa sair correndo. Não precisa sair desesperado. Deus não está pedindo para você sair correndo. Estou falando uma linguagem agora espiritual. Estou usando o atletismo, o esporte, a escada, como uma comparação, né? Trazendo para o campo espiritual. Outra coisa, você também não precisa provar para as pessoas, porque muitos cristãos, eles querem, parece que mostrar para as pessoas e para Deus, se envolvendo em um monte de funções, às vezes na área eclesiástica mesmo. Ele acha que o fazer muito, às vezes não. Às vezes é melhor fazer pouco com qualidade do que muita coisa pela metade. Essa é a verdade. Então tem muitas pessoas que fazem muita coisa, mas tudo pela metade. Por quê? Deus não está pedindo isso para você. Deus não está pedindo isso para você. Eu tinha, porque Deus já o recolheu, meu querido tio, ele também era pastor e meu tio, Deus o recolheu, ele tinha 78 anos, e ele era um dos meus conselheiros. E ele sempre me aconselhava. Ele dava bons conselhos que eu nunca vou esquecer. Então ele dava conselhos assim muito equilibrados. Sempre ele falava, olha, primeiro é Deus e valorize a sua família. E eu fui seguindo aqueles conselhos. Entendeu? Então eu te pergunto agora, como é que está a tua família? Como é que está o teu casamento? Como é que está o seu lar? Porque tem gente que tem casa para morar, mas não tem lar. Ele tem um apartamento, uma casa para morar, mas não é um lar. Ali parece mais hotel. Entendeu? E lar é onde existe relacionamento, alegria, pessoas, família, marido, esposa, filhos, netos, pessoas. Como eu e você, pessoas. Nós não somos, nenhum de nós somos perfeitos, mas estamos sendo aperfeiçoados a cada dia. Há um texto na Bíblia que diz, Filipenses, deixa eu olhar aqui certinho, Filipenses, fala que aquele que começou a boa obra, exatamente, Filipenses capítulo 1, verso 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aperfeiçoará. Então, quem caminha com Jesus é isso. A caminhada da fé é assim. Então, você vai caminhando, Ele vai te aperfeiçoando, vai renovando as suas forças, entendeu? Então, Deus tem um amor muito grande por mim e por você. A prova deste amor, que Ele sacrificou o seu Filho amado, Jesus Cristo. Ele enviou Jesus para salvar a humanidade. Então todos aqueles que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Todo aquele que confessar Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor será salvo. Então é a caminhada com Deus. Então você precisa caminhar, a caminhada da fé. A caminhada da fé é isso, cada dia. E Deus é conosco. Deus renova nossas forças. Deus fortalece a nossa vida. É isso. Amém? E a outra parte de Isaías, que daí já é um outro capítulo, mudando aqui o foco, Isaías 41, o verso 6 e o verso 10. Olha o verso 6. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te, esforça-te. Essa é a palavra que veio de manhã para mim, esforça-te. E esse esforço aqui não é literalmente um esforço físico. Entendeu? Se esforce, se anime. A prova disso que o desânimo tem tomado conta de muitos lares, de muitas pessoas. O desânimo. Mas aqui Deus está falando, um ao outro ajudou. E ao seu companheiro disse, esforça-te. Esforça-te. Anima-te. Deus vai fortalecer o seu coração, vai renovar suas forças. E no verso 10, que é muito famoso, Isaías 41, 10, é o famoso não temas ou não tenha medo. Uma das canções que nós tocamos agora há pouco
fala justamente Deus está no controle. Então Deus está dizendo para mim e para você, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, meu amado. Não temas o quê? Não temas, não tenha medo do que está acontecendo ou o que está por vir. Porque a nossa confiança está em Deus. Lembra da história de Noé? Não chovia na terra. Mas Deus viu que podia contar com o Noé. E Deus manda ele construir uma arca. E ele foi construindo, foi construindo, foi construindo, foi construindo. Quando terminou, Deus falou, olha, eu vou mandar um dilúvio. Vou exterminar tudo. E quem entrar na arca não vai morrer. Mas ninguém quis entrar na arca, a não ser Noé, a mulher dele, os filhos, né? No total, se eu não me engano, 8 pessoas. 8 pessoas entraram na arca. E a Bíblia diz que entrou também um casal, um macho e uma fêmea. Olha que legal, olha o que a Bíblia diz. Um macho e uma fêmea que entrou na arca. De cada bichinho, de cada animalzinho, né? E entrou, essa bicharada. Essa bicharada. E lá ficaram por um tempo, né? Aí o dilúvio veio. Quem estava dentro da arca não morreu. Entendeu? Amado, Jesus é a nossa segurança. Jesus é a nossa esperança. Jesus é aquele que deu a sua vida. Ali na cruz, quando ele foi crucificado, ele levou sobre si os nossos pecados, nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados, mas ele venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia, ele está à direita do Pai, ele intercede por nós. E quando ele foi em definitivo ao céu, ele disse, eu vou, mas eu volto. Entendeu? Então, você quer ser salvo, você precisa de Jesus. Essa salvação significa proteção aqui na terra e salvação eterna. Nós somos um ser eterno. Quando alguém morre aqui na terra, é enterrado, vai ter a eternidade. E na eternidade, após a morte, na eternidade, imaginem na sua cabeça, tem ali o céu e o inferno. Só tem esses dois, não tem uma terceira opção. Não tem um outro local assim de sala de espera, eu não vou dar nome, começa com P. Não existe isso. Começa com P. Quem é inteligente já entendeu. Não existe isso. Então, se você quer herdar a salvação, quando você partir dessa para outra, é em vida que você prepara. É agora. É agora. Depois que eu morrer, se eu morrer antes do arrebatamento, se eu morrer, aí você não precisa orar mais por mim, você tem que orar por mim enquanto estou vivo. Entendeu? Então, no dilúvio, Deus avisou através da família de Noé, mas o povo não deu a mínima. O povo não estava nem aí. Mas quem entrou na arca foi salvo. Entendeu? Então, a salvação não é uma religião. A salvação é Jesus. Jesus de Nazaré. Jesus Cristo. Jesus diz, é o texto que eu mais falo, é o meu texto predileto. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se alguém está te ensinando diferente, é o direito de cada um aceitar os ensinamentos ou não. Rejeitar ou aceitar, não é? Mas se alguém diz, olha, para ir para o céu você precisa de Jesus, mas você precisa desse aqui também, você precisa fazer uns votos aqui para o líder da nossa organização, para o fundador da nossa organização, senão você tem que ler a Bíblia, mas tem que ler esse livro do fundador, senão não dá certo, entendeu? Eu poderia falar umas coisas aqui, mas como eu gosto de manter minha ética, eu sempre fui assim, não vou mudar, então eu não falo certas coisas que não vai acrescentar a fé de ninguém. Mas eu estou falando do único caminho.
do único. Não tem 2, 3, 4, 5, 6, só tem um para salvação. E não é uma religião. Não é uma placa denominacional, quero deixar bem claro. É Jesus de Nazaré. Entendeu? É Jesus. É Jesus. É Jesus. Então essa palavra aqui é para você que tem certeza da salvação, você que se sente, você realmente é um cristão, você é um filho de Deus, você realmente é um seguidor de Cristo, é um discípulo de Jesus. Então é para você ficar firme, irmão, não desistir não. Fica firme com Cristo. Mas essa palavra é para você. Quem sabe está afastado da fé, decepcionado com tanta coisa. Amado, eu sempre falei e vou repetir. Pessoas, sistemas nos decepcionam, mas Jesus nunca me decepcionou. Jesus nunca vai me decepcionar e assim é contigo também. Se você está decepcionado, pode ter certeza, não é Jesus que te decepcionou. Talvez foram promessas humanas que não aconteceu. Agora, você que está aí decepcionado com pessoas, você acha que você também não decepcionou muita gente? Pensa bem. É fácil a gente só se vitimizar e os outros não? Não, né? Todos nós, com certeza, tem muita gente que é abençoada, tem outros que, decepcionei o pastor, não sei o quê. Amado, todos nós somos humanos, estamos sujeitos a decepcionar e ser decepcionado. Mas eu quero dizer para você, isso não justifica você sair fora da fé. Que quem salva é Jesus, Ele te ama, então se volte para Cristo. E essa palavra é para você também, que talvez não conhece Jesus ainda. Você sabe da história bíblica, você sabe a história de Davi e Golias, você sabe a história de Jesus, você sabe a história de todos os personagens da Bíblia, mas você não teve um verdadeiro encontro com Jesus. Entendeu? Então se entregue. Faça uma experiência. Faça uma experiência. Diga hoje é dia de salvação. Não é amanhã, não é domingo, é hoje. A salvação é todo dia, é hoje. Hoje é dia de salvação. Então se entregue a Cristo. Se volte para Jesus. Você pode até pensar, eu sou um pecador, eu sou tudo errado. Então Jesus veio para os pecadores mesmo. Jesus não veio para o certinho. Jesus, certa ocasião, falou para os líderes religiosos da época. Jesus falou, eu não vim... Ele disse assim, os que estão sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico é quem está doente. Então ele estava falando, eu sou o médico que vim curar os enfermos. Que vim curar, vim salvar, vim transformar. Entendeu? Então, para você entender essa palavra, é através de Jesus. Jesus, Ele vem. Jesus, Ele ama você. Então, ame a Jesus de todo o seu coração. E se você o ama, amém por isso. Mas Ele te amou primeiro. Então, não temas. Não temas, não tenha medo. Confie, se entregue totalmente ao Senhor Jesus. Porque Ele é o único que pode realmente nos salvar. E um dia estaremos com Ele na eternidade. Um dia estaremos com Ele no céu, Nova Jerusalém. Enfim, a Bíblia fala Nova Jerusalém, novos céus, nova terra. Vamos ter um novo nome, cada um vai ter um novo nome. Uma pedra escrita com um nome. Olha que lindo, é coisa tremenda. Então não perca o foco, não se distraia com certas coisas que te afastam de Deus. Entendeu? Foque na fé. Seja um bom pai, seja uma boa mãe, seja um esposo mais amável, mais compreensivo, seja uma esposa também mais amável, porque eu acredito que o verdadeiro cristão, se a pessoa é um bom marido, uma boa esposa e se torna um filho de Deus, um cristão verdadeiro, ele fica melhor. Eu não entendo, às vezes tem pessoas que falam, fulano se converteu, mas daí ele fica pior do que antes, então ele não se converteu não, é conversa fiada isso aí. Ele se convenceu provavelmente, não se converteu a Cristo. Porque quem de fato tem Jesus, ele ama a esposa, ele ama os filhos, ele não abandona a sua família. É ou não é? Porque agora ele tem o amor de Jesus no coração. E tem muita gente boa que não conhece Jesus e faz a coisa certa. Honra pai, honra mãe, faz a coisa certa. Isso é bíblico. Mas daí quando ele tem um encontro com Jesus, ele fica melhor ainda. Então esse negócio de gente que se entregou a Cristo, mas parece que está pior do que antes, então pode ter certeza que alguma coisa está errada. Não está batendo a conta aí, entendeu? O Atos capítulo 4, para encerrar aqui para a gente orar. Atos capítulo 4, quando Pedro estava ali, dando ali os seus ensinamentos, ele estava cheio do Espírito Santo,
Ele disse assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Estava falando de salvação. Ele disse: não há outro nome. Esse outro significa diferente, distinção genérica, outro tipo, outra natureza, outra forma. Não, ele diz: não há. Em nenhum outro há salvação. É só através de Cristo, do Senhor Jesus. Então se entregue a Cristo. Ele quer renovar suas forças e você vai voar alto como águias. E você vai enxergar coisas maravilhosas. Aquilo que eu digo, quem anda nessa fé, nessa atmosfera da fé, quem anda com os olhos da fé, ele enxerga longe. E quem não tem essa visibilidade espiritual, ele não enxerga nada. Ele pode enxergar fisicamente, mas não enxerga lá na frente as promessas do Senhor para hoje. Entendeu? Que Deus te fortaleça, renove as suas forças. Se você está me ouvindo, me assistindo pelo nosso canal do YouTube, do Agindo Deus Quem Impedirá, eu peço que você que me assiste essa mensagem pelo nosso canal do YouTube, que você possa compartilhar essa mensagem. Embaixo aqui do vídeo tem uma palavrinha escrito compartilhar. Clica ali que vai gerar um link e manda para os seus grupos de WhatsApp. Para você que está me assistindo pelo nosso canal do YouTube, você consegue fazer isso. Dá o seu like no nosso canal também, para que essa mensagem, o próprio YouTube venha indicar para outras pessoas. Entendeu? Faça a sua parte aí, tá certo? Querido Deus, querido Pai Celestial, eu quero te agradecer por essa mensagem tão maravilhosa, que é uma mensagem que ela não tem nem como terminar, é muito assunto bom demais. Deus, obrigado por esse banquete espiritual, posso dizer numa figura de um café da manhã espiritual. Obrigado, Senhor, por esta palavra que me alimenta, e eu tenho certeza que está alimentando milhares de pessoas que estão realmente comendo, saboreando este alimento espiritual neste momento. Senhor, abençoe e perdoa a mim e a todos os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, ó Pai, renove as nossas forças e abençoe cada ouvinte, cada internauta, cada um que está ouvindo ou assistindo, libera o teu favor sobre todos, Pai. Escreva o nome desta pessoa no livro da vida, essa pessoa que está se entregando ao Senhor Jesus, que está se arrependendo e pedindo a tua misericórdia. Perdoa, Senhor, os seus pecados, renove as suas forças, abençoe cada pedido de oração que chegou até nós, abençoando essas vidas, abençoando essas famílias, ó Pai, e nos livra de todo mal. Que tenhamos um dia de paz, saúde e prosperidade, um final de semana de excelência, um final de semana de bênção, meu Pai. Ó Deus, proteja este casal, os filhos deste casal, os jovens, os adolescentes, as crianças. Ó Deus, proteja a família, Pai, que tem sido tanto atacada. Proteja a família querida que me ouve agora. Abençoa também a chave da casa, do carro, o documento da empresa, contas a receber, contas a pagar, boletos, faturas, duplicatas dessa empresa, negócios. Deus, abençoa também a área econômica e financeira dos nossos ouvintes, seja eles funcionários, empregados ou proprietários, sócios, empreendedores, autônomos, profissionais liberais. Abençoa também a área das finanças de todos, abençoando também os agentes de Deus, as pessoas que semeiam no nosso ministério. Libera uma unção de prosperidade e abundância nas finanças e nos negócios de todos os nossos apoiadores e também dos nossos intercessores. Tu sabes, Pai, que existem homens e mulheres de Deus que oram diariamente e eles não esquecem de ser também intercessores do nosso ministério. Recompensa cada um deles, dando graça, força e ânimo e vitória para a vida deles, Pai. Abençoa, Senhor, a cidade de Cascavel e todos os munícipes de lá. Abençoa a região também nordeste do Brasil. O pastor Antônio Naino pediu para orar, para interceder. O Senhor possa mandar chuva nessa região que está precisando de chuva, Pai. Ó Deus, coloca, Senhor, ordem, Senhor, na natureza. Coloca ordem em lugares que está precisando de chuva, Pai. Libera a bênção e proteja a todos nós. Nos livra do caos, nos livra, Senhor, de todo o mal. E proteja a família e a todos que nos ouvem. Sejam abençoados, sejam cheios do Espírito Santo e tenham um final de semana abençoado e frutífero. Em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
Você, que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.